Olá, eu sou o Luiz Neto e você está no canal Ciência e Divulgação Científica. Hoje falaremos um pouco sobre a evolução filogenética do sistema nervoso central, uma jornada evolutiva do conhecimento. Vamos falar um pouco sobre a filogenética inicial do sistema nervoso central. É primordial entender que desde os seres vivos mais primitivos, a principal função do sistema nervoso é propiciar a adaptação ao meio ambiente e, para tanto, se fazem necessárias três propriedades importantes: irritabilidade, condutibilidade e contratibilidade. Bom, vamos dar um exemplo aqui de seres primitivos. Aqui nós temos uma ameba e duas bactérias. As eubactérias são conhecidas pelos cientistas como organismos mais primitivos. Então, a ameba, como a gente pode perceber, a condutibilidade dela consiste em ela se deslizar pelo ambiente e perceber através do contato, né, algum ser para ela predar. Ou seja, agora ela está se contraindo para liberar enzimas para absorver os nutrientes. Agora nós percebemos a irritabilidade das bactérias que estão presas, e aí nós temos os três exemplos. Já no filo porífero, temos as esponjas do mar. Os receptores de superfície passaram a transformar diferentes estímulos físicos e químicos em impulsos nervosos, como verdadeiros órgãos de sensibilidade, e os músculos e glândulas se desenvolveram como órgãos efetores, ou seja, que liberam hormônios e proteínas para esse filo. Nos celeperados, as células especializadas em irritabilidade e condutibilidade passaram a se caracterizar como células nervosas propriamente ditas. Então, nós temos o exemplo das medusas, que têm essa característica e permite se locomover melhor ao ambiente. Já o sistema nervoso central das anêmonas do mar, existem células nervosas unipolares com prolongamento que fazem contato com as células musculares situadas profundamente. Percebemos como esses seres possuem extremidades que permitem ele perceber melhor o ambiente. O hipotálamo, falando um pouco da evolução do sistema nervoso central, agora nos mamíferos, né? O conglomerado de células do hipotálamo provavelmente corresponde à porção filogenética mais antiga do encéfalo, e desde os seus primórdios exerceu o controle interno de diferentes organismos através da sua atividade neuroexcretória, como nós vimos nos exemplos anteriores dos organismos conforme foram a sua evolução. Seguindo a rede de neurônios, a integração anatômica dos níveis segmentares e dos neurônios de associação intersegmentar passou a construir a medula espinhal e, no seu topo, desenvolveu o centro nervoso, que controla o funcionamento do corpo e sua reação ao meio externo. Em seguida, evolutivamente, apareceram os neurônios de associação, ou seja, os axônios dos neurônios sensitivos passaram a fazer sinapses com o neurônio de associação, que, por sua vez, ao fazer sinapses com o neurônio motor do segmento vizinho, viabilizou o arco reflexo intersegmentar. Admite-se, assim, que redes de neurônio propriamente ditas tenham surgido há cerca de 700 milhões de anos em seres marinhos ainda invertebrados. O tronco encefálico, é dividido em mesencéfalo, envolvido no controle dos movimentos oculares e do reflexo auditivo e visuais. Ponte atua como uma ponte de fibras nervosas
que conectam o cérebro ao cerebelo, além de participar do controle da respiração e do sono. Bulbo e medula oblonga é um centro de controle de funções anatômicas, essencialmente a sobrevivência, como a respiração, frequência cardíaca e a pressão arterial. Algumas teorias, como o cérebro triune, de 1999, o paleontólogo chinês encontraram 2 fósseis, o Feijioa e o Ercoicuminensis, com estruturas morfológicas muito semelhantes aos primeiros peixes. O Feijioa possui miômero em forma de W e um esqueleto branquial semelhante aos da lampreia. Ou seja, esse organismo ele ainda é mais basal do que a própria lampreia, que já tem um crânio ósseo. O Ercominensis enfatiza melhor isso. Os elementos cartilaginosos pareados perto da notocorda anterior, na parte do quadrado vermelho, mostra que ele já tinha uma cartilagem que dá origem ao crânio. O Metaspríginas Walcott, ainda mais basal ainda esse organismo, a origem da mandíbula. A teoria clássica da evolução da mandíbula postula que ele originou a partir da modificação dos primeiros pares de arcos branquiais. No Metasprígina, os pesquisadores observaram que o primeiro par de arcos era mais robusto que os pares subsequentes. Cápsulas sensoriais pares. Os fósseis mostram claramente a presença de par de olhos de grandes e prominentes, com tipos câmeras e um par de cápsulas nasais. Essas estruturas são alojadas e protegidas por uma estrutura encefálica, indicando a existência de um crânio cartilaginoso primitivo ou protocrânio. Aqui eu quero enfatizar que o médico Paulo Musi, em que começou seu estudo em 1999, estima-se que o conhecimento nessa época, o conhecimento científico, dobrava a cada 4 anos. Hoje, o volume de informações se atualiza a cada 23 dias. Por isso, eu quero enfatizar a questão dos professores ensinar conteúdos muito antigos, sendo que o conhecimento científico hoje evolui de forma muito grande. Então, se a gente pensar em lampreias e peixe-bruxas que tinha um crânio já desenvolvido, um crânio ósseo, nós podemos ver que a evolução, chegando agora no Metasprígina Walcott, que esses organismos estão sendo descobertos cada vez mais rápido e evolui assim o conhecimento. Então, cabe aqui enfatizar que para a educação crescer, para ela evoluir junto com o conhecimento, é preciso que o professor seja um pesquisador nato. Continuando, arcos branquiais bifurcados, a descoberta mais significativa foi da série de arcos branquiais ou farígenos bem definidos. Bom, aqui nós vamos falar sobre o elo perdido, também como uma contradição, Desde a sua descoberta e descrição em 2006, o Tiktaalik tem sido aclamado como um fóssil de transação exemplar o elo perdido que ilustra a forma brilhante da passagem evolutiva do peixe para os tetrápodes, animais de 4 membros. Será? Descoberta em 2010, esses pesquisadores e seus colegas descreveram pegadas de tetrápodes iconofósseis inequívocas,
com dígitos distintos, encontrado na pedreira de Zamchelm, na Polônia. A contradição. A análise geológica das rochas revelou que essas pegadas datam do período Efeliano, início do Devoniano Médio, com aproximadamente 397 milhões de anos. Isso se torna cerca de 18 milhões de anos mais antigas do que os primeiros fósseis do corpus de Tetrápolis, com o Ichthyosterga, e crucialmente cerca de 10 a 12 milhões de anos mais antigas do que o próprio Tiktaalik. É como eu enfatizei, né? Estruturas límbicas. Entre as várias mudanças encadeadas pelas novas incursões terrestres, a força evolutiva causaram no sistema nervoso um desenvolvimento progressivo dos lobos olfatórios que fizeram do olfato a primeira modalidade sensorial da percepção do mundo, assim como o artigo do Metaprisma fala sobre a evolução, né, do olfato. Né? Eles deram muito mais ênfase a esta evolução do olfato para que esses seres consigam perceber o mundo. Foi a primeira evolução neurosensorial. Concomitantemente, os desenvolvimentos dos primórdios da estrutura que vieram originar o complexo de amigdaloide e o hipocampo, em imbricadas conjunção com o hipotálamo, vieram a tornar o comportamento dessas novas espécies mais complexo e mais sofisticado. Aqui nós temos um exemplo de um crânio de baleia e o do elefante. A origem do crânio. Para os Homo sapiens, né, nós temos as datações, só vou falar sobre as datações, né, do Australopithecus aminense, cerca de 4 bilhões de anos. Depois o Australopithecus feres, de 3 a 5 milhões de anos. Né, e pulando aqui para o Homo sapiens, que tem 400 mil anos, junto com o Homo neanderthalis, que nós falaremos mais à frente, 200 milhões de anos. Esses dois, né, viveram praticamente na mesma época. A percepção da evolução das espécies, né, seguindo aqui das bactérias e arqueontes, protozoa e até os dois, né, nós percebemos que a evolução do sistema nervoso caminha evolutivamente, porém os heterotróficos e os fungos não possuem sistema nervoso. Então, isso não é uma característica dos animais. Agora eu vou entrar no desenvolvimento do neocórtex, que é uma característica dos mamíferos. Com o desenvolvimento do neocórtex dos mamíferos há cerca de 230 milhões de anos, o progressivo aumento do número de complexidade de estímulos sensitivos gerais, sensibilidade tática, térmica, dolorosa e profunda, e sensorial, gustação, audição e principalmente visão, que passaram a ser um processo pelo sistema nervoso central, requeriu também o desenvolvimento de uma estrutura receptora entregadora de todas essas referências. O grande desenvolvimento do sistema nervoso central ocorreu durante a evolução dos vertebrados e dos mamíferos, em particular com o advento do neocórtex, se fez de maneira marcadamente desproporcional em relação ao desenvolvimento do restante do corpo desses animais, caracterizando um fenômeno evolutivo denominado encefalização. Segundo a teoria evolucionista, tanto o aumento do volume encefálico quanto da especialização progressiva das estruturas ocorreram em função da força evolutiva ambientais e com consequência dos próprios desenvolvimentos das novas capacidades.
Aí a gente passa por toda a evolução, né, do sistema nervoso central, seguindo do mais basal, o reptiliano, né, situa na base do cérebro, é responsável por ações instintivas. Nos mamíferos, a camada intermediária é ligada ao emocional, e o neocórtex mais recente, né, está relacionado às decisões racionais, característica do ser humano. O que se ganha com o neocórtex cerebral? Flexibilidade, complexidade, comportamento adaptativo e preditivo, passado, futuro, criatividade, inovação, internalização da mente alheia, cultura transcendente ao indivíduo. Ou seja, combinação e interação entre as partes que evoluíram do sistema nervoso central que regula o corpo. Assim, nós temos aqui, né, a evolução do cérebro. Então, cerca de 250 milhões de anos, a evolução do cérebro, né? Hoje nós temos a equidinas e os ornitorrincos, né? Então segue toda essa evolução até os dias atuais. Seguindo a 180 milhões de anos, nós temos os marsupiais, né? O cérebro menorzinho ali, Bandocott, é o nosso gambá, né, brasileiro, e ali tem o maior é do canguru cinza, e o maior cérebro que temos do elefante, né, agora já estamos com 105 milhões de anos, e todos esses seguido de 85 milhões de anos a 105 milhões de anos, a evolução dos grandes mamíferos, né, e dos pequenos também. E em vermelho aqui eu destaco a evolução do Homo sapiens, né, até a evolução do cérebro humano. Não temos o maior corte cerebral. Então, o que nos diferencia dos outros animais? Segundo a pesquisadora Susana Herculano Rosel, uma brasileira neurocientista, ela fez um experimento com vários cérebros a fim de detectar quantos neurônios que existem nos cérebros das espécies. Então, ela tem uma contradição, né, a evolução do conhecimento. Ela fez o experimento com isótopos radioativos para detectar o núcleo dos neurônios, e ela conseguiu a contagem correta de neurônios no córtex cerebral, no cérebro do ser humano. Né? Cerca de 86 milhões de neurônios que nós possuímos. Então, assim, os elefantes têm um cérebro maior, as baleias também, porém o número de neurônios é menor. Isso é que caracteriza a evolução do neocórtex nos seres humanos. Entre os eventos evolutivos do desenvolvimento das redes neurais, permitiram, né, adaptações como o tubarão tapete. Essa espécie ela consegue reduzir o seu metabolismo desligando através do sistema nervoso central certas partes do organismo para economizar energia. Só para ter uma noção, o cérebro humano ele gasta 25% de toda a energia produzida no nosso corpo, ou seja, um quarto. Então, esse organismo, a adaptação dele, ele consegue reduzir até a sua respiração, prender a respiração, desligar e permanecer cerca de 20 minutos fora d'água, e ele com as suas nadadeiras laterais, ele consegue se locomover fora do ambiente aquático. O polvo também, né, o corpo dele é coberto de neurônios, né, em todas as partes do corpo, e nós temos a evolução do sistema nervoso central fazendo adaptações em vários organismos conforme o seu ambiente, o que propicia uma evolução cada vez mais complexa e permite que a evolução continue no seu ritmo, né, normal.
Neocórtex. Vou falar um pouco sobre o neocórtex, que é a camada mais externa do cérebro, passou por uma evolução significativa, especialmente em mamíferos, com o desenvolvimento de funções cognitivas complexas, como eu acabei de falar. Em humanos, o neocórtex é desproporcionalmente grande e está relacionado à nossa capacidade de linguagem, pensamento abstrato e interação social. Bom, vou falar agora sobre um pouco sobre a evolução genética do sistema nervoso central, começando pelo isolamento, que escrevendo receitas separadas. Quando uma população de uma espécie são separadas por uma barreira geográfica, um rio, uma montanha, um deserto, ela para de trocar gene. Isso cria uma espécie distinta através de mutações. Homo sapiens versus neandertais. O Homo sapiens e os neandertais evoluíram a partir do ancestral comum, mas em continentes diferentes, África e Eurásia, respectivamente. Isolados por dezenas de milhões de anos, o seu cérebro conseguiram seguir trajetória de desenvolvimento ligeiramente diferente, embora tiveram tamanhos totais semelhantes. Estudos do crânio fossilisado sugerem que os cérebros neandertais tinham um lobo occipital associado à visão maior, talvez uma adaptação a noites mais longas e menos luz na Eurásia. Em contraste, o cérebro dos primeiros Homo sapiens mostra uma expansão maior do lobo parietais e do cerebelo, áreas ligadas à cognição espacial e ao uso de ferramentas, à memória e à linguagem. O isolamento permitiu que cada linhagem acumulasse mutações e traços propriamente em resposta a pressões ambientais distintas. Então, assim, a evolução agora da singularidade genética, o que diferencia dos neandertais. Uma das áreas mais produtivas revelou diferenças moleculares sutis, mas cruciais, entre o cérebro do Homo sapiens e dos parentes mais próximos, os neandertais e o denisovanos. Estudo publicado na revista Science em 2022, pesquisadores descobriram que uma pequena alteração em um único gene chamado PKTL1 presente nos humanos modernos aumenta a produção de neurônio no neocórtex durante o desenvolvimento fetal. O Homo sapiens pode ter sido construído com um número maior de neurônios no córtex frontal, a sede das funções cognitivas superiores. Mutação. Os erros de digitação que criam novidade. A mutação é a fonte primária de toda variação genética. É um erro aleatório que ocorre durante a cópia do DNA, embora muitas mutações sejam neutras ou prejudiciais. Ocasionalmente, uma delas oferece uma nova característica vantajosa. Recombinação gênica, misturando parágrafo, criando novos capítulos. Durante a formação do espermatozoide em óvulo, o cromossomo troca pedaços entre si. Esse processo chamado de recombinação não cria novos genes do zero, mas embaralha a combinação de alelos, versões de genes existentes pode acidentalmente duplicar ou deletar trechos anteriores do DNA. Família de gene SRGAP2 e a diversidade de sinapses. Na linhagem humana, após a separação do chimpanzé, o gene CRGAP2A foi duplicado algumas vezes devido ao erro de combinações. Uma dessas cópias do gene SRGAP2C é a única do ser humano, enquanto a versão original CRGAP2A ajuda a frear a formação de novas conexões sinapses no cérebro. A versão duplicada, modificada, CRGAP2C, age como um inibidor da original.
Mutação espontânea. O gene ASPM e o tamanho do cérebro. O gene ASPM é um dos genes arquiteto que regula a divisão das células troncos neurais. A hipótese é que essa pequena alteração de digitação não desativa o gene, mas otimiza sua função, permitindo um número maior de divisões celulares antes da diferenciação em neurônios, contribuindo para a expansão massiva do novo córtex cerebral em comparação a outros primatas. Mutações que desativam completamente este gene em humanos causam microencefalia, uma condição que o cérebro é drasticamente menor. Ao longo da linhagem que levou os humanos, cientistas identificaram múltiplas mutações pontuais nesses genes que foram positivamente selecionadas. Plasticidade no desenvolvimento, construindo um cérebro adaptável. O cérebro humano é notoriamente maturo. Ao nascer, e tem um período de desenvolvimento extremamente longo. A plasticidade é a capacidade do cérebro de ser moldado pela experiência. E essa característica é fundamental para a sua evolução. Em vez da seleção natural favorecer cérebro pré-programado para um ambiente específico, ela favoreceu o cérebro com uma imensa capacidade de aprender e se adaptar ao ambiente local e à cultura durante a vida do indivíduo. Essa a capacidade, a plasticidade do desenvolvimento no cérebro, ela é primordial para o estudo da ciência, principalmente na formação de professores, porque quando o professor entende como o aluno aprende as questões do ensino-aprendizagem para o professor, ela é amplamente pontual e ajuda no desenvolvimento da criança, como perceber como a criança aprende, que nenhum cérebro é igual ao outro. As pessoas aprendem de maneiras diferentes. Estudos em neurociências evolutivas publicados na revista como Trends in Neuroscience e Neuro exploram como a plasticidade foi uma solução para a adaptação humana a ambientes radicalmente diferentes ao redor do globo. Herança epigenética, adaptando o cérebro antes do nascimento. A epigenética refere-se a modificações químicas do DNA que não alteram a sequência genética, mas regula quais genes são ativados ou desativados. Essa marca pode ser influenciada pelo ambiente e, em alguns casos, passam para a prole. A experiência dos pais, como estresse crônico, dieta, exposição a toxinas, fumo, uso de droga, pode deixar marcas epigenéticas que são herdadas pelos filhos, potencialmente preparando-os para o desenvolvimento cerebral da prole para um ambiente semelhante. Isso favorece um mecanismo de adaptação muito mais rápido do que a seleção genética clássica. Eco-Evo-Devo, a grande integração. Surgindo uma das fronteiras mais ativas da integração da ecologia, eco, da biologia evolutiva, evo, e da biologia do desenvolvimento, devo. Essa abordagem, eco-evo-devo, argumenta que esses três campos são inseparáveis para uma compreensão completa da evolução. O ambiente não apenas seleciona um dos fenótipos, mas também introduz diretamente mudanças no desenvolvimento que um organismo através da plasticidade fenótica. Essa mudança do desenvolvimento pode então gerar novas variações sobre as quais a evolução atua. Cria-se um ciclo de feedbacks onde a ecologia, o desenvolvimento e a evolução se influenciam mutuamente. Publicações recentes como a Integrate entre Compare Biology, Evolution e Devolution focam em como poluentes ambientais, mudanças em temperatura e presença
de predadores durante o desenvolvimento embrionário pode gerar novas características em uma população. Assim, eu concluo este vídeo. Obrigado pela sua companhia e paciência. Até uma próxima.